Meus queridos, bem-vindos ao Entrevistas de A a Z. Hoje nós vamos falar sobre investimentos e o nosso convidado é um especialista no assunto. É o Rodolfo Gaspar Mota, da Ocus Capital. Bem-vindo, Rodolfo. É um prazer tê-lo aqui no nosso canal. Prazer todo meu, Antônia Maria. Me sinto lisonjeado com o convite e vamos discutir diversos assuntos hoje. Estou aqui à disposição. Eu sempre começo as minhas entrevistas pedindo para que o convidado conte a respeito da sua trajetória profissional. Você pode contar para a gente, por favor? Claro. Falar da minha carreira é um orgulho gigante para mim. Sou filho de comerciantes, né? Então a minha jornada começou com eles, né? Empreendendo há 18 anos atrás. Logo após eu inseri no mercado de trabalho de uma forma já tradicional, CLT, em um grande player de varejo. E após isso eu comecei a despertar o prazer, assim, a vontade de vir para o mercado financeiro, né? No qual eu me dediquei os últimos 10 anos em grandes instituições, a última, inclusive, uma multinacional do segmento financeiro, que me deu aí a coragem e a vontade de também voltar aos laços da família e empreender também nesse novo negócio, né? Hoje nós temos nosso escritório aqui na cidade de Campinas, somos sócios da Ocus Capital e estamos aí nesse formato de empreendedorismo junto com a bandeira do Safra Invest. Então... Maravilha. Rodolfo, o que são fundos de investimento? Dá para contar para a gente um pouquinho de cada modalidade que existe no mercado? Essa é uma ótima pergunta, é uma pergunta que no nosso dia a dia ela é muito inerente. Eu costumo dizer que o fundo de investimento, para ficar mais fácil para o nosso telespectador, ele se assemelha a um condomínio, né? No qual diversas pessoas se juntam para um bem comum, segurança, lazer e uma série de situações. O fundo ele se assemelha nesse sentido, porque vários investidores de diversos tipos, né, se juntam, o seu recurso, colocam na mão de um fundo, colocam o dinheiro num fundo, no qual um gestor, um estrategista, vai buscar as melhores alocações em papéis diversos no mercado. E isso traz para o investidor, ele transfere para o fundo a possibilidade de diversificação. Então, seria muito mais simples para o investidor, que muitas vezes não tem tempo ou até mesmo conhecimento técnico, né? Ele diversificar, né, em várias frentes de negócio assim, no mercado financeiro. Então, e as modalidades existentes, quais são? São diversas, mas os mais disseminados no mercado pode ser um fundo de ações, pode ser um fundo imobiliário, um fundo de renda fixa, de índice, ou até mesmo um fundo internacional, ou até do agronegócio. Então, existe no mercado uma infinidade de fundos, então temos que ajustar o tipo de fundo ao perfil do cliente. Perfeito. Outro ponto que se fala bastante é sobre o perfil do investidor. Quais são? Essa é uma pergunta também muito interessante, porque isso é primordial para a nossa função, conhecer o perfil. Então, basicamente, existem 3 perfis no mercado. O conservador, que é aquele que ele não aceita nenhum tipo de perda, né, de oscilações nos seus investimentos. O moderado, que é aquele que boa parte do seu recurso vai estar em ativos conservadores, com uma pequena fração uma parte dos seus investimentos alocada em ativos de risco, e aquele mais arrojado e agressivo, que é o cliente que busca mais retorno e com isso ele corre mais risco. Ele está disposto a correr mais risco. O fato é que esse perfil ele pode ser ajustado ao longo do tempo, né? Uhum. Muitos clientes, durante a nossa jornada, começa com um perfil conservador e muitas vezes vai migrando, às vezes, para um perfil mais arrojado. E o inverso é verdadeiro. Alguns se consideram arrojados, e quando vê os seus investimentos oscilando, né, conforme o mercado, eles vê que às vezes não é esse perfil dele adequado. Então, esse também é um dos nossos papéis, está sempre orientando, acompanhando o perfil do cliente, que muitas vezes ao longo do tempo vai se ajustando. E para quem é iniciante, que tipo de investimento você sugere? É difícil falar qual o melhor, né? Existe, como eu disse, uma infinidade de tipos de investimento, mas eu recomendo sempre um profissional ao lado do iniciante, que vai ajudar a escolher o melhor produto, o melhor investimento de acordo com o perfil dele. Então, cravar uma resposta falando qual é o melhor seria leviano da minha parte. Então, Entendi. sempre pautado nessas variáveis que eu comentei. Rodolfo, como é que é trabalhar na área de investimento
no momento em que o país está enfrentando tanta instabilidade, inclusive na área econômica? É muito importante o cliente contar com um profissional que transmita segurança e tranquilidade para ele nesses momentos. Não significa que um cenário adverso vai trazer um retorno negativo para os investimentos do cliente. Pode ser algo momentâneo, mas também o cliente ele pode, o investidor ele pode trazer isso jogando a favor dele, né? Rebalanceando a carteira, sendo bem orientado, né? Ele vai conseguir essas oportunidades. Então, o papel nosso como profissional da área é nesses momentos não virar as costas para o cliente, sim transmitir a tranquilidade nesses momentos. A segurança. Segurança, com certeza. O que você destacaria como uma característica principal na sua profissão? A nossa profissão é fazer o cliente atingir os seus objetivos pessoais, de investimentos, entender o momento de vida dele. E isso não é só na esfera de rentabilidade, é na esfera também de segurança, tranquilidade e o que o assessor é o papel primordial dele. É montar um portfólio, é montar os investimentos dele de forma diversificada para que esses riscos eles sejam mitigados. Então, em qualquer cenário, esse cliente ele consiga passar por um cenário adverso com tranquilidade, porque ele sabe que, um exemplo, inflação subiu, se ele tem ativos atrelados à inflação, vai trazer também retorno. Se a Selic subiu, se tiver ativos atrelados ao CDI, por exemplo, ele vai ter retorno e assim por diante. Quando monta, o assessor faz o papel dele, que é montar um portfólio diversificado e travando todas as pontas, o cliente com certeza vai passar por esse cenário adverso. Em qualquer cenário que ele passar, ele vai estar tranquilo. Existe algum que no momento esteja bombando? É até delicada essa resposta, né? Porque, por exemplo, no nosso escritório, como a gente conta com toda a expertise do Safra, né? O Safra ele foi eleito por diversos anos consecutivos um dos melhores gestores de fundos, né? Então, vários fundos teve uma performance muito alta nos últimos tempos. Mas esse ano, por exemplo, alguns fundos mais arrojados têm sofrido devido ao cenário atual, né, da economia, enfim. Então, bombando é uma palavra que é difícil eu cravar para você, vai muito de acordo com o perfil, né, de cada cliente. Perfeito. Quando se fala em investimentos, segurança é primordial. Existe alguma diferença entre uma modalidade e outra? Sim, existe. Hoje, em investimentos, existem 3 riscos principais, que é crédito, mercado e liquidez. Então, cada ativo no mercado financeiro possui um ou mais desses riscos. Por exemplo, vamos falar de ações, por exemplo. Ela existe o risco de liquidez e de mercado, mas não existe um risco de crédito. O risco de crédito é de o emissor não honrar com seus compromissos. Uhum. Você colocar o recurso em um determinado ativo e o emissor desse recurso não honrar com o seu compromisso de devolver o seu dinheiro. Então, em ações isso não acontece, porque o investidor se torna um sócio da companhia. No caso, por exemplo, de um papel de um banco, por exemplo, um CDB, que todo mundo, a maior parte dos investidores conhece, existe um risco de crédito de o banco não honrar e não pagar aquele investidor. Então, sempre é importante o investidor analisar em qual tipo de empresa ele está investindo, né? Qual tipo de papel ele está comprando. Então, nós, por exemplo, no escritório, só trabalhamos com papéis de empresas ou bancos, ou enfim, que tenham boa classificação de rating, né, por exemplo. E existe também o risco sistemático, por exemplo, de um país, né, igual de um país quebrar, por exemplo. Então, nós também orientamos a diversificação, nesse caso, em moedas, por exemplo. Então, um investidor nacional que tem alguma preocupação com o cenário doméstico, ele pode investir nos Estados Unidos, por exemplo, num dólar. Então, hoje no nosso escritório a gente conta com toda essa assessoria também para ajudar os nossos clientes a investir. O Safra tem a operação Safra Nova York, nosso escritório conta com essa assessoria também. Então, de certa forma, o cliente ele diversificando nessas variáveis, ele vai se tornar um investidor protegido contra diversos riscos que existem no mercado. Como funcionam os investimentos e o que é que uma pessoa que é iniciante precisa saber para começar a investir? Os investimentos, ele funciona assim, é um agente superavitário, que é o investidor, que tem recursos
não sobrando, mas que ele vai querer ter um retorno nesse recurso, então ele coloca para uma instituição financeira ou uma empresa que vai pagar uns juros ou ele espera uma valorização desse ativo num determinado período. E aquele instituição, se for um banco, ele vai emprestar para o agente superavitário, que são os tomadores de recursos. Então, a grosso modo, essa é a lógica do investimento. E o que é importante a gente frisar, né? Não existe retorno fácil e não existe mágica nesse negócio. Então, é importante contar com um profissional que vai orientá-lo, é importante procurar uma instituição sólida, segura e saber que ele vai colocar o recurso dele numa instituição e que essa conta ou essa conta de investimento seja dele e não ele transmitir o recurso para um terceiro, que é o que acontece muito hoje no mercado, alguns golpes que a gente vê Sim. por aí, com essa questão da promessa do retorno fácil, de retorno exacerbado, coisa que no mercado isso é irreal, isso não existe. Exige muita disciplina do investidor, tem que ter conhecimento técnico, tanto do profissional que vai assessorá-lo e até mesmo dos clientes, né? A gente vê que cada vez mais os clientes têm buscado conhecimento também. Informação a respeito. Isso é importante porque no final das contas o dono do patrimônio é o cliente, né? Então a gente vê que com a mudança do cenário doméstico, né, de taxa de juros, né, a Selic chegou a 2, né, há algum tempo atrás, e os investidores começaram a buscar mais conhecimento. Nós tivemos uma explosão de CPFs na Bolsa, que tinha em torno de 1 milhão de CPFs na Bolsa, para mais de 3 milhões em pouco tempo. Então, isso mostra que os investidores foram buscar mais esse conhecimento. E isso é importante para a nossa profissão, se torna até... ajuda a nossa profissão, né, vamos se dizer, né? Então, a primeira coisa, não existe mágica, não existe algo fácil, e o conhecimento é importante, e contar com um profissional sério que vai trabalhar em prol desse investidor ajuda bastante. Rodolfo, fala um pouquinho sobre a Ocus. Ocus Capital. Sim. A Ocus Capital, ela é um escritório de agente autônomo de investimento credenciado ao Safra, né? Hoje a gente conta estamos em 10 cidades hoje no Brasil, a gente conta com uma rede premium de assessores que conta com o selo Safra, né, de especialista, estamos num time aí de 60 profissionais, né? A nossa primeira unidade foi em Poços de Caldas, e no estado de Minas Gerais estamos também em Andradas, em Varginha, em Divinópolis, em Alfenas a gente está chegando também. Olha. Em São Paulo nós estamos em Jundiaí, São José do Rio Pardo, Campinas, né? Fizemos questão de trazer essa expertise da Ocus para Campinas, né? Somos hoje o primeiro escritório credenciado ao Safra Invest dessa belíssima cidade, da onde eu construí toda a minha carreira no mercado financeiro. Então, um motivo de orgulho para mim é trazer essa expertise da Ocus. E também estamos em Santa Catarina, na cidade de Itajaí. Então, estamos a todo vapor, em expansão. Então, isso é um pouco da nossa história. Contamos com um time muito unido, um espírito, né, oriundo de Minas, né, um povo que eu sou suspeito de falar, eu sou filho de mineiro. Então, é um motivo de orgulho a gente trazer o nosso escritório para Campinas. Família do pãozinho de queijo, do carinho, do bolo gostoso, do cafezinho. Vocês estão em Campinas há pouco tempo. Sim. Eu estive na inauguração do escritório maravilhoso de vocês, em Alphaville, estão muito bem localizados. E o objetivo é chegar em Campinas e permanecer como unidade, é isso? Sim. A nossa ideia principal é realmente trazer isso para Campinas, conforme eu falei. Escolhemos a dedo o lugar onde a gente ia instalar o nosso escritório. A gente acredita que foi um casamento perfeito, o local com o nosso escritório, com a bandeira do Safra, e a nossa ideia é a expansão. Então, aqui na RMC, nós temos diversas cidades mapeadas, onde a gente pretende também ter outras unidades da Ocus Capital. E a nível nacional também a gente tem um plano agressivo de expansão para levar essa expertise para mais e mais clientes. Pelo que eu entendi, até me corrija se eu estiver errada, a Ocus Capital ela faz o mesmo trabalho que um banco. Por exemplo, se eu quero abrir uma conta no Banco Safra, eu posso fazê-lo através da Ocus?
resumo, para ficar mais simples a resposta, o cliente se torna um correntista safra, né? Todo o trâmite de abertura de conta é feito pelo escritório, o cliente se torna um correntista safra, contando com essa nossa rede premium de assessores para apoiá-lo em todas as frentes de negócio, que não é só investimentos, tá? Tudo que tem de prateleira hoje no Banco Safra a gente tem à disposição dos nossos clientes. Então, as linhas de crédito, linha de comércio, quem é empresário, né? A nossa assessoria ela conta também pessoa física, pessoa jurídica. Então, quem é empresário e precisa investir no seu negócio e precisa de um banco parceiro, pode contar com o nosso escritório, junto com o Safra, para fazer esse fomento de negócios, a parte de câmbio, a parte de negócios internacionais. Então... Cartão de crédito, tudo? Tudo. Viria para mim através da Ocus Capital. E um atendimento humanizado, personalizado, sim, diferente do tradicional, sem travas de horário. Então, nós conseguimos atender o cliente no horário que ele precisa. Isso é uma maravilha. Embora somos a bandeira Safra, né? Não somos um formato tradicional de CLT. Então, se o cliente precisar que nós atendemos ele no final de semana, ou à noite, um horário que ele puder, será um prazer atendê-lo, né? Então, a gente consegue, além da expertise dos nossos profissionais, a gente tem produtos sofisticados, por isso a escolha pela bandeira do Safra, para entregar essa sofisticação aos nossos clientes, né? A gente tem um perfil de cliente exigente no nosso escritório, então é justamente isso que a gente consegue entregar para os nossos clientes. É um grande diferencial. Sim. Por tudo isso que você colocou, é Sim, maravilhoso poder contar com esses serviços pós-horário do banco. Sim, e aquela questão, né, sair do tradicional, né, daquele modelo tradicional que muitos clientes já saturou, né, Sim. Faz uma situação aqui, mas aqui tem uma outra situação que eu gostaria que você comprasse do banco. Então, forçar muito a barra. Esse formato, qual que é a essência do nosso negócio, como eu abordei na nossa entrevista? É levar o objetivo e o momento e as conquistas que nossos clientes querem ter no longo prazo em primeiro lugar, então, e não os interesses da empresa. Então, isso é uma grande quebra de paradigma para o mercado financeiro, e a chegada da marca, né, do Safra para Campinas, eu acredito, do Safra Invest, né, nesse formato, eu acho que é um case para a cidade, é um prêmio para a cidade. Com certeza. E nós estamos muito orgulhosos de estar liderando esse projeto na cidade, e também o projeto que a Ocus tem feito em tantas cidades, juntamente com os meus sócios, juntamente com a nossa equipe, da nossa matriz, né, que é Poços de Caldas. Então, a gente está muito orgulhoso com o trabalho feito. Que maravilha. Eu quero agradecer muito a sua presença, agradecer também, principalmente, a sua marca, a Ocus Capital, que é um dos patrocinadores do meu canal, que me orgulha muito, chegando em Campinas, já estando junto com a gente, apostando na gente, acreditando na gente, é motivo de muita alegria para mim. E desejo a você, a toda a sua equipe, um Natal maravilhoso, abençoado, com muitas realizações no ano que está por vir. Perfeito. Eu que agradeço o convite, a parceria que estamos construindo, que será de longo prazo. Agradecer também todo o nosso time, né? Porque tudo isso que eu falei, nada é construído sozinho, né? Então, a gente tem esse espírito conosco. Então, é uma honra, um prazer, espero estar mais vezes batendo esse papo gostoso que tivemos hoje, e será uma honra para mim se tivermos outra oportunidade em breve. Muito obrigada, querido. Obrigado, Antônia Maria. E a todos, até a próxima, se Deus quiser.